dando sequência ao cadernão de provas, não inseri ainda, né? Não mandei ainda aquela prova que a gente vai corrigir. Provavelmente eu vou tirar uma do final e vou colocar aquela mais recente. A última que teve do TRT. O pessoal falou comigo aí, eu vou corrigir. A provinha que não veio tão difícil não. Tá? Veio tranquilo, não veio nada absurdo. Não veio tão absurda não. Eu dei uma olhada nela, falei, caraca, né? Tava até hoje à tarde olhando pelo tablet aí. Não, só o 8. Não, a gente vai fazer a prova inteira mesmo, tá? Vamos lá. Aí ficamos, eu tenho 2 materiais aqui, porque a internet caiu, imprimiram uma parte em uma parte no outro, uma doideira. Vamos lá. A primeira prova nós fizemos toda, os 2 textos, tudo direitinho. Que bom. Então vamos lá. Aí, na segunda prova, eu acho que a gente não chegou nem a ler o texto. Nem lemos, né? Aí fizemos, da segunda prova, deixa eu só colocar aqui no quadro, só para a gente ficar situado aí. Quer ver? Não, vou nem colocar. Fizemos quais questões? Fizemos a questão 5 e 7. Aquela da voz passiva, nada a ver, né? 14 e 15. Dia 15, 14 e 15, né? Uhum. 14 qual foi a resposta mesmo? 14 foi essa. Deixa eu ver. Foi 15 também. 14 foi de concordância, né? Pra você ter uma ideia, olha só, a questão 14, olha o enunciado. O verbo indicado entre parênteses, isso é rotina, tá? Vai cair de novo. Deverá flexionar-se no plural para preencher corretamente a lacuna da seguinte frase, nessa questão 14. Aí voltando na mesma prova, aí vem a questão 9, não, questão 6. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado. Ou seja, é uma questão de flexão verbal envolvendo concordância, é a mesma ideia, tá? Isso você vai ter em diversas situações. Aí, o que eu costumo falar é o seguinte, que na Fundação Carlos Chagas, em relação à flexão, vou botar flexão barra concordância, porque é a mesma ideia quando eles cobram, tá legal? Ó, flexão verbal, normalmente, tá? E concordância, caramba, assim, a primeira ideia que eu vejo na Carlos Chagas é a concordância entre o sujeito, aquele chamado de sujeito oracional, tá legal? Mais o verbo. Pô, a Carlos Chagas era tão danada, a gente até conversou sobre isso, que o normal é você ter, numa frase, uma ordem natural, sujeito, verbo e complemento. Ela já começa com o verbo, pá! Então ela já começa invertendo tudo. Uns chamam até isso de anacoluto, dá uma figura de linguagem, mas pouco importa. Mas na flexão, isso cai bastante, tá? E o que eu tenho que saber? Identificando o sujeito oracional, que normalmente, eu consigo trocar o sujeito oracional por uma palavrinha, isso, tá? O verbo, necessariamente, aquela ideia, né? Verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito for oracional, não tem isso. O verbo vai ficar no singular. Não importa. O que eu tenho que ter para ter um sujeito oracional? Um verbo dentro do meu sujeito. Vou falar aqui um exemplo, tá? Mas, ó, o verbo, ó, fica sempre, tá? Na terceira pessoa do singular. Tá legal? Então, quando você trabalha com sujeito oracional, vou dar um exemplo aqui rápido. Eu posso falar assim, ó. Tudo bem? Ó, ó, convém. Aí, ó, o convém, ele pode ter o quê? Um acento agudo ou um acento circunflexo. Agudo se for singular, circunflexo se for o quê? Plural. Convém, aí eu quero assim, convém, aí eu coloco assim, ó.
estudar português. Imagine que isso aqui seja uma lacuna, e ele fala assim, aí, marca a opção que o verbo sublinhado tenha que ficar flexionado na terceira pessoa do plural. Marca a opção que o verbo, não importa. Vamos ver se isso aqui vai ser acento agudo, singular, ou acento circunflexo plural. Essa frase aqui está na ordem direta? Não. Ponto. Não está. Então, eu vou tentar ler considerando uma ordem direta. O que convém? Porque a gente pensa muito naquela de quem compra, compra alguma coisa. Quem faz, faz alguma coisa. Quando aparece alguma coisa depois do verbo, cara, objeto direto. Normal isso. Mas não é a lógica. A FCC, ela gosta de estruturas assim. Então, ó, convém estudar português. Estudar português convém. Isso convém. Então, eu tento trocar. Por isso, vejo que este cara aqui é um sujeito, por quê? Porque na ordem direta, vou ter que ordem direta. Não vou escrever não. Na ordem direta seria o quê? Isso convém. Não vou mexer no acento ainda não. Vamos lá. Este carinha aqui, que você trocou por isso, representa o seu sujeito. Mas é um sujeito que tem o quê, gente? Verbo. Tudo que tem verbo é uma oração. Então, é um sujeito o quê? Oracional. Se é um sujeito oracional, o verbo concorda com o sujeito. Parou. Se é um sujeito oracional, o verbo fica sempre no singular. Então, eu tenho de colocar o acento agudo ali para indicar o singular. Então, na verdade, ele faz isso constantemente nas suas provas. A FCC, a Fundação Carlos Chagas. E uma outra que faz muita coisa também, né, um outro caso de concordância, é quando envolve essa estrutura aqui, congeladinha, que também é uma estrutura que requer conhecimento. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto associada a uma partícula C com a classificação de pronome apassivador e ao lado ou lá na casa do cacete ou lá na outra linha ou antes ou no, não importa em que lugar, o sujeito paciente. Por que não é objeto direto? Porque isso é uma voz passiva. Então essa estrutura aqui não tem como não aparecer, vai aparecer em uma prova da Carlos Chagas. Ó, verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula C sendo pronome apassivador. Aí o cara, pô, vai ter objeto direto? Não, porque este carinha aqui, que é o pronome apassivador, ele transforma o objeto direto em sujeito paciente. Pedro, dê-me um exemplo. Vou dar um exemplo só. Não vou também ficar dando vários exemplos disso, mas um exemplo muito simples. Aluga-se, ó, aluga-se sala. Muito simples, bobinho. Verbo alugar. Olha a estrutura. Quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Apareceu o VTD ou o VTDI, este C vai ser o quê? Pronome passivador. Sendo pronome passivador, o cara que seria o objeto direto, que eu chamaria de objeto direto, virou o quê? Sujeito paciente. Então, meu amigo, sujeito paciente. Sujeito paciente. Verbo tem que concordar com o sujeito. Ok. Sujeito singular, verbo no singular. Se eu puser um S, o que eu tenho que fazer? Alugam-se. Porque o verbo tem que acompanhar. Isso cai? Cai. Mas não cai assim. Cai assim, ó. Aluga-se ou alugam-se em São Paulo, frequentemente, na maioria das vezes na região tal, com um custo elevadíssimo. Salas. Tipo, é bizarro. Você tem uma estrutura enorme e você tem que ficar igual um tarado buscando quem? O sujeito paciente. Então, a dica que eu dou é, viu a partícula C?
pode desconfiar. Há grande chance de ser um pronome apassivador. A outra opção seria o mesmo caso, só que com outro tipo de verbo. Se não é VTD nem VTDI, é um verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Mas a partícula C vai ter uma classificação normalmente trabalhada em sala de bis. Partícula quem determina o sujeito. Preciso de mais alguma coisa? Não. E o que vem depois, Pedro? Não importa. Pode ser objeto indireto, pode ser adjunto adverbial, pode ser predicativo. Pouco me importa. Pouco me importa. Tá? Mas se aparecer isso aqui, ó, o que eu tenho que saber? O verbo, aqui ó, verbo fica na terceira pessoa do singular. Vai ficar. Ah, é? É. Então, eu quero um exemplo, Pedro. Vou colocar um exemplo. Necessita-se de sala. Verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Verbo que pede preposição, transitivo indireto. Ligado a um transitivo indireto, ou seja, que não tem a letra D, né? Porque se tiver a letra D, vai ser pronome passivador. Não tem a letra D, PIS. Sendo PIS, preciso olhar para o que vem depois? Não. O verbo vai ficar sempre no singular e vai morrer no singular. Ou seja, se o examinador falar, pô, mas se eu puser salas, o verbo tem de flexionar no plural? Sim ou não? Não. Porque sendo PIS, o verbo vai permanecer no singular. Pode fazer o que for. Você pode inventar. Ele vai fazer um carnaval. Vai botar um texto enorme. Vai botar um negócio. É claro que isso pode cair assim ou em forma de locução verbal. Mas a locução verbal é a mesma ideia. Quem é que define a transitividade? O último verbo, né? O principal. Eu vou comprar o livro. Eu vou comprar o livro. Ó, quem compra, compra alguma coisa. Esse vou comprar é uma locução verbal, transitiva, direta. Então você vai encarar como pronome passivador. Vai encarar como PIS. Vai depender da locução verbal. Tá legal? A gente vai vivenciar isso aí na feitura das questões. Não tem mistério, não. Aí, deixa eu tentar pegar aqui uma questão envolvendo exatamente isso aí, para você ter uma ideia. Pararararará. Tem o pronome relativo também, né? Todo mundo tá com a prova? Acho que é a prova de hoje. A prova 3. Deixa eu pegar aqui. Ó, quer ver? Coloque na página 19. Lá, 19. Olha o rodapé. É 19 a página. Tá olhando? Vamos lá. Aí tem a questão número 8. Todo mundo comigo? Página 19, questão número 8. Então, aí, claro que aquele esquema, né? Vou colocar o que foi comido, tá? Na hora de digitação, na passagem de um arquivo para o outro. Esse A na letra B, tem que botar um H, tá? Do verbo haver. E na letra C, coloque o A com crase. Um A com crase. À medida que, esse A de à medida que, opção conjuntiva aí, feminina com crase obrigatória, coloca uma crase aí. Pronto. Com isso a gente consegue fazer. Olha a questão, ó. Está gramaticalmente correta a redação deste livro comentário sobre o assunto, lá. Aí ele fala assim, ó. Letra A. Preocupam os... Já começa com verbo. A lógica seria começar com o quê? Com o sujeito. Preocupam os fornecedores chineses o longo tempo que se leva para transportar por via marítima os produtos que chegam das fábricas do interior aos portos de Xangai. Né? Faltou aí. Beleza. Então vamos tentar jogar isso numa ordem tradicional, numa ordem direta. Isso é simples. Vamos ver. Como é que seria? O que preocupa os fornecedores? O longo tempo, papapá. Legal. O longo tempo, qual é o núcleo desse sujeito aí? Tempo.
Legal. Então vamos lá. O tempo, singular ou plural? Singular. Esse tempo, preocupam ou preocupa? Erradíssimo. É você tentar jogar numa ordem tradicional, numa ordem direta. É difícil? É, em alguns momentos. Mas se você começar a fazer isso sempre, você começa a... é só botar na ordem direta. Esse só já vira uma coisa bem mais tranquila. Na letra B, ó, há 6 séculos, eu já posso indicar que é um tempo passado. Perceba. Há 6 séculos, transportava-se... Olha aí, tem um C. Pô, ferrou. Vamos ver aqui. O que pode ser? Olha só, olha aqui. Transportava-se. Ó, tá aqui. Verbo transportar, gente. Quem transporta, transporta. Verbo transitivo, direto. Então esse C vai ser o quê? PA. Aí aquele cara, que você chamaria de objeto direto, quem transporta, transporta alguma coisa. Quem aluga, aluga alguma coisa. Essa coisa vai ser chamada de quê nesta construção aqui? Sujeito. Eu vou procurar o cara. Porque eu sei que o verbo tem que fazer o quê? Concordar com o sujeito. Vamos lá. Aí vem, ó. Há 6 séculos, transportava-se. Ele está no singular. Então, se isso estiver certo, o sujeito tem que estar no singular. Transportar. Aí ele começa, ó. Com esforço e perdas humanas. Aí ele joga isso no meio. Porra, eita, cara. Transportava-se o quê? Especiarias, seda e pedras preciosas. Então, esqueça tudo que leu e leia só o que te interessa para analisar o verbo transportar. Leia só o que te interessa. Vai, leia em voz alta. Transportava-se especiarias, sedas e pedras preciosas. Ok, vamos pensar nisso agora. Acabou, o resto não me interessa. A questão é disso. Se quem transporta, transporta alguma coisa, verbo transitivo direto. A partícula C, PIS ou PA? PA. Sublinhe. Leia para mim quem é o sujeito paciente desse verbo aí. Especiarias, seda... Isso é um sujeito, porra, simples ou composto? Muito composto, no plural. Então eu falo transportar, vá ser ou transportar, vão ser. Porque o verbo tem de concordar com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Está errada. Está errada. Ou seja, está gramaticalmente correta? Não. Lembra aquela ideia? Pô, gente, normalmente quando ele fala gramaticalmente correto, semanticamente, não sei, normalmente tem uma falha na gramática, pode falar. Mas essas vírgulas aí, entre antes e depois de transportar, você não está correto? Tá, por quê? Porque a primeira vírgula, vamos falar de vírgula? A primeira vírgula está isolando a oração há 6 séculos, que é uma oração de caráter temporal, há 6 séculos. É como se fosse uma adjunta adverbial, é como se fosse um antigamente. Foi? Beleza, essa é a primeira vírgula. Depois do transportava-se, a vírgula não está para separar o transportava-se de especiarias. Está para isolar com esforço e perdas humanas. Modo. Opa, seria também, de novo, um adjunto adverbial de modo. Essa expressão é que está entre vírgulas. Consequentemente, você ouviu uma vírgula aqui, uma vírgula ali, mas é esse bloco que está entre vírgulas. E as demais vírgulas, elas separam simplesmente aí a enumeração. Na verdade, há outra vírgula, né? Ele fala assim, especiarias, vírgula. Seda, essa vírgula de uma enumeração poderia ser carro, moto, e casa, não importa, tá? E pedras preciosas. Então, é uma enumeração. Então, a primeira vírgula, oração temporal. Segunda e terceira, isolando o adjunto adverbial de modo, vamos pensar assim. E a última vírgula, que é a quarta vírgula, separando itens de uma enumeração. Uma enumeração comum. A vírgula está perfeita, perfeita, tá bom? Também é sacana, né? Porque eles botam várias vírgulas assim, jogam termos intercalados. É. Ó, aí vem lá, letra C. Letra C, gente, é o gabarito. Mas vamos ver, ó. À medida que C desenvolvia a navegação, olha só. Tem o C?
Tem. Pô, mas não apareceu assim não, Pedro. Apareceu assim. Não importa. É a partícula ser. Só que ela tá antes do verbo, pô. Sem estresse. Não vai mudar nada. Vamos imaginar que ela estivesse depois do verbo. Você falaria como? Desenvolvia-se o quê? Leia. Desenvolvia-se a navegação. Então vamos lá. Leia. Quem desenvolve, desenvolve alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Bora. A navegação. Partícula C, PIS ou PA? PA. Qual vai ser o sujeito? Desenvolvia o quê? Isso parecia objeto direto, mas aí, porra, tá na voz passiva? Sujeito paciente. A estrutura é a mesma. Agora apareceu uma do ladinho da outra. Tem como errar. Não. Sim. Atrai. Só que a minha ideia é, vamos pensar nessa estrutura aqui, da concordância. Neste caso aí, a medida que, não é nem o que em si, mas é o a medida que. É a locução conjuntiva subordinada. Essa locução conjuntiva subordinada é encarada como uma conjunção subordinativa. Ela atrai. Só que às vezes você não consegue perceber na leitura que esse ser é o mesmo ser disso aqui. O cara está tão acostumado a enxergar, aluga-se, vende-se, percebe-se, transportava-se, que o cara faz confusão na hora da análise. Então não tem jeito. Estou na página 19. Valeu? Vamos lá. Então, que se desenvolvia a navegação. Por que desenvolvia está no singular? Para concordar com quem? Com a navegação. A navegação, que é o sujeito paciente. É a mesma estrutura. É isso aqui. Você tem que enxergar isso. Olhou aqui, isso é questão de prova, vai cair. Olhou a partícula C, vai dar merda. Ou é PIS ou é PA. Olhou, pô, C é transitividade verbal. O que eu vou fazer com isso? Se for PA, vou buscar o cara que parece objeto direto, não é mais, ele é sujeito, faço a concordância. Se for PIS, fecho os olhos e fico no singular. Essa é a lógica. Aí, na letra C. Tá legal. Eu vou ter que falar um pouco de pronome relativo e tal, mas a gente vai falando mais. Letra C. À medida que se desenvolvia a navegação no país, as rotas comerciais que floresceram. Esse que é o que, gente? Pronome relativo. Toda vez que aparecer um pronome relativo e ele tiver a função de sujeito, a gente já falou disso, você não vai concordar com o pronome relativo. Você vai concordar com o termo a que se refere. O pronome relativo está se referindo a que termo? Rotas comerciais. Então, as rotas comerciais floresceram. Tá legal. Perfeita. Que floresceram na China durante a Idade Média. Iam sendo abandonadas. Quem que ia sendo abandonado? Vai. As rotas. Beleza. Elas iam sendo abandonadas. Perfeita. A letra C. Por isso foi o gabarito. Na letra D, porra, mais uma vez. Ó. Em tempos passados, para se chegar da China ao mar, percorria-se ou percorriam-se as poucas povoadas. E aí? Percorriam-se. Vamos ler aqui. Quem percorre. Olha aqui de novo. Mesma estrutura. Verbo transitivo, direto. Então esse C vai ser o quê? Partícula passivadora, pronome passivador, PA, pá, decora. Legal. Então, você tem que procurar quem? O sujeito paciente. Pô, Pedro, mas eu não estou acostumado com esse nome. Tá, então procura o cara que você chamaria de objeto direto. Percorri o quê? Pronto. Ah, esse cara aí vai ser chamado de sujeito. Aí você tem aí, ó, as poucas povoadas. Peraí, as poucas povoadas, isso é singular ou plural? As poucas povoadas, poucas estepes, né? Hã? Ah, tá analisando a vírgula? Vamos analisar depois. Vamos primeiro para a concordância, tá? As poucas povoadas, estepes. Cuidado, tá? Esse negócio da vírgula, tá? Mas vamos pensar daqui a pouquinho. Poucas povoadas, estepes, isso é o quê? Singular ou plural? Plural. Então a gente já sabe que é percorria-se ou percorriam-se? Percorriam-se. Cuidado, olha só. Por quê?
Porque quando você fala que tá errado não. Ó, eu posso falar assim, ó. Os alunos nervosos chegaram. Os alunos nervosos chegaram. Vai, na primeira. Eles são nervosos ou eles estão nervosos? Hein? São é uma característica o quê? Permanente. Não é momentânea, né? Permanente. Ah, então esse cara aqui é um adjunto adnominal. Está junto do nome mesmo, função sintática dele. Este cara aqui não é adjunto adnominal, não. Então ele é um predicativo. É como assim, os alunos que são nervosos, aqueles que são nervosos. Estão nervosos? Isso aqui é um predicativo. Entre vírgulas. Não tem problema não. Tem não. Tá? Não tem problema não. Meu medo é que você, não pode botar não entre vírgulas. Na verdade, se as poucas se referem às externas. Perfeito. Sim. O povoada se refere a quê? É uma qualidade. Isso, mas se refere a externos. Beleza. Não tem problema não. O que eu quero dizer é o seguinte, não há problema em vírgula. Você tem duas opções. Pode ter uma característica permanente, uma característica momentânea, não sei. Tem que tomar muito cuidado com isso. O adjunto adnominal e o predicativo, claro que tem o adjunto adnominal e o complemento nominal. O adjunto adnominal e o aposto especificativo. Tá, eu não posso fazer isso aqui. Separar o quê? O nome do adjunto adnominal. Também não posso deixar assim. Estou separando o sujeito de quem? Do verbo. Pô, mas isso aqui rola. Tá bom? Beleza? Bom, então, continuando aí. De qualquer forma, percorriam-se, né? Errada. Na letra E, aí já não é uma questão, talvez, de concordância. Vamos lá, ó. Os centros político e financeiro da China, os centros, deslocaram-se, tá legal? Para Pequim, no final da Idade Média, fazendo com que a atividade econômica os acompanhassem, certo ou errado? E aí, quem é que acompanha quem? Como é que seria isso? A atividade econômica acompanha o quê? Então é os acompanhar-se. De novo. Primeiro, voltando àquela primeira aulinha lá. Os, objeto direto ou objeto indireto? O, a, os, as. Direto. Legal. Então, o verbo acompanhar. Quem acompanha, acompanha? Alguém. Verbo transitivo? Direto. Acompanhou quem? O os. Foi? Esse os aí é o quê? Objeto direto. Mas quem é que acompanhou o os? Hã? Vamos lá. Os centros políticos e financeiros. Foi? Então a ideia é, vamos ler devagar isso. Os centros políticos e financeiros da China, eles deslocaram-se, se deslocaram, tanto faz, para Pequim no final da Idade Média, fazendo com que a atividade econômica acompanhasse os centros político e financeiro, seguindo em direção à costa. A centros financeiros, ok. Então, qual é o sujeito? Quem é que acompanha? Então, a atividade econômica é singular ou plural? Então, é acompanhar-se. Safada. Deveria ser depois do verbo, não acompanhar-se nos? Não necessariamente. Por quê? Se você pusesse o objeto após o verbo, por ter uma terminação nasal, você falaria nos. Acompanhar-se
Na verdade, no correto. Acompanhar-se os. Isso aí. O correto seria os. Mas, neste caso, a ênclise ou a próclise são bem-vindas. Não tem palavra atrativa. Eu posso colocar o pronome depois do verbo, antes do verbo, não importa. Tá? A ideia seria essa. Daqui a pouco eu vou dar mais uma palhinha disso. Fala. C. Não, vamos terminar primeiro. Não terminou não, só para fechar. Ó, todo mundo pegou? A ordem correta seria a atividade econômica, ó, com que a atividade econômica acompanhasse os centros políticos. Né? O político e financeiro. Esse os aí se referem a lá, aqueles carinhas lá, os centros políticos. Só que tem mais um detalhe. Seguindo em direção à costa. Se fosse mar, seria o quê? Hein? Ao mar. Então a costa tem que ter o quê? Crase. Quem não pegou na concordância, pegou na crase. Pedro, não peguei nas duas, ferrou. Aí realmente... dá uma porrada. Pô, não peguei nas duas. Alguma tem que pegar, né? Voltando à letra C, pode perguntar. Isso eu achei que fosse, na China durante a Idade Média, foram sendo abandonadas. Como assim? À medida que se desenvolvia... O verbo desenvolvia, tem alguma ligação, o tempo verbal, tem alguma ligação com esse iam sendo embaixo? Tem. É tudo no pretérito imperfeito. Antigamente, vamos pensar assim, antigamente, enquanto eu desenvolvia, você ia fazendo babá. Pegou a ideia? É tudo no pretérito imperfeito, tudo no antigamente, tudo no pum, no impontual. Como é impontual, é uma correlação perfeita. Não há necessidade de mexer no verbo, não. Tá legal? Existe sim uma correlação com imperfeito e imperfeito. Outro ponto que eu vi aí também, que a oração da tendência está deslocada, né? À medida que a proporção que... Então são casos onde tem um verbo que pertence à oração principal e o outro pertence à oração subordinada. À medida que tem uma oração proporcional, que está anteposta, e depois você tem outra oração, tem dois verbos, faz a ligação com a oração principal. Perfeito. Então, com base nessa tua informação, a gente volta àquele problema. Quer dizer, ou solução, né? Da vírgula. Toda vez que aparecer uma oração subordinada, o cara, professor, quando é que vai ser uma oração subordinada? Quando não for coordenada. Pegou a ideia? Agora, mas e aí? Quando é que vai ser? Como é que eu vou saber isso? Cara, olha só. São 17, mais ou menos, que você tem que saber de subordinada. E são 5 de coordenadas. O que é mais fácil de decorar? 17 ou 5? Então vai ser subordinada quando não for o quê? Tá, e quando é que vai ser coordenada? São 5 ideias. O cara que está escrevendo um texto, ele só pode fazer de 5 formas a coordenação. Ou aditiva, ela comprou um carro e vendeu a casa. E ele não comeu nem bebeu durante a festa. Nem. Importa. Aditiva, adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, tem que ser. Alternativa, faço arroz ou feijão, ora como, ora bebo, não importa. Alternância. Conclusiva, meu carro está sem freio, logo, não sairei com ele. É uma conclusão a que cheguei. E explicativa, pois, por quê, visto que, já que, não importa. Tá? A grande ideia, tenho 5 coordenadas. Quando você encontra um à medida que, ele mandou, pô, é proporcional. Então vamos pensar aqui, ó. Proporcional, tá guardado neste ouvido aqui. Aí eu pergunto, é aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa? Não, então não é coordenada. Se não é coordenada, é o quê? Bom, se é uma subordinada, alguma coisa de maldade vai ter na questão. É uma subordinada que não é introduzida por um pronome relativo, não é adjetiva. Não é introduzida por uma conjunção integrante, palavra que, se, não tem isso. Também não é uma substantiva. Então ela necessariamente vai ser uma adverbial. Então você está falando de uma proporção, uma ideia de proporcionalidade. Porra, proporção. Pô, ela é uma oração subordinada, mas é adverbial. Quando isso acontecer e estiver deslocada no início da oração, no meio do período, né, no início do período,
a vírgula vai ser obrigatória. O isolamento vai ser obrigatório. Por isso que apareceu essa vírgula aí depois da oração proporcional. Foi? Tranquilo? Beleza. Deixa eu falar mais disso. Então, número 8, letra C. Letra C mesmo, tá aqui. Aham. Durante a Idade Média, pode estar entre vírgulas ou não, né? Poderia, tanto faz. Um adjunto adverbial intercalado. Ele não é oracional, não é uma oração adverbial. Por isso a vírgula é facultativa. Ela não chega a ser obrigatória. Não é oracional. Mas se fosse oracional, enquanto a Idade Média chegava, sei lá, não importa. Aí você existia, aí você tem uma oração, aí vírgula obrigatória. Tá? Tranquilo? Então, número 8 foi. Viram? Isso aqui, essa estrutura aqui é danada, rapaz. Ela cai, fica uma maravilha. Deixa eu ver. Outro tipo de questão que cai, cara. Chega a ser sacanagem. Poderia também ser a medida em que? Não. A pergunta dela é importante. Não. Eles fazem isso também. Existe o à medida que e o na medida em que. Isso existe. Não existe na medida que. Também não existe o a medida em que. Não existe. Não existe mesmo. Eles fazem essa brincadeira também em alguns momentos da vida, tá? Só isso aqui. Isso aqui não existe não. Tá legal? 0. Nota 0 mesmo. Você falou isso aqui, né? Não pode não, tá? Não pode não. Cuidado com isso, porque às vezes é uma besteirinha que pode complicar, tá? Na hora da prova. Bom, vamos pegar aí a questão. Essa questão aqui é mole, eu tô até com vergonha, tá? Página 18. Bota na página 18, vamos na página 18 para dar uma coisa bacana. Página 18. Você vai entender, gente, que a sua prova da FCC é isso aqui, ó. Ela se resume a isso, tá? Ó, é verbo, tempo verbal, concordância verbal, correlação verbal, flexão verbal, verbo, transitividade verbal, complemento verbal, verbo, tá? Aí vamos lá. Lá em cima, número 4, é de verbo. Vamos lá. E então percorriam as pouco povoadas... Vamos lá. Percorriam. Este verbo aí tem que tempo? Pretérito imperfeito do indicativo. Legal? Ó, eu percorria, eu nadava, eu vendia, ó, eu vendia, eu comia. Pode ser também eu nadava, ó, nadava, cuidado com isso também. Eu cantava, eu vendia, eu amava, eu percorria, tá? Antigamente. Aí ele fala assim, o verbo flexionado nos mesmos tempos e modo que o grifado acima está em, só, pretérito imperfeito do indicativo. Não tem mistério. Letra A. E de lá, por navios que contornam a Índia. Eles contornam, navios contornam. O que é isso? Eu contorno, tu. Contornas, ele. Contorna, ele pegou o mais fácil que existe na língua portuguesa e botou na letra A. Esse é presente do indicativo. Quando aparecer o presente indicativo, diga amém. Tá legal? Que é um tempo fácil de perceber. Na letra B, era a capital da China. Era. Que verbo é esse? Ser, né? Aí vamos lá. Antigamente eu era, tu eras, ele era. Eu falei a vocês, na primeira aula, quando eu falei, ou na segunda, de vozes verbais, eu falei assim, tente saber toda a conjugação do verbo ser.
O verbo ser, ele é safado. Presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Vou dar uma palhinha, ó. Eu sou, tu és, ele é. Continue, vai. Eu sou, tu és, ele é, nós. Somos, vós. Sois, eles são. Pretérito perfeito. Ontem eu fui, tu. Foste, ele. Foi, nós. Fomos, vós. Fosteis, eles foram. Pretérito imperfeito. Antigamente eu. Era, tu. Eras, ele. Era, nós. Éramos, vós. Éreis, eles eram. Futuro do pretérito, do presente. Amanhã eu serei, tu. Serás, ele. Será, nós. Seremos, vós. Sereis, eles. Serão. Esqueci. Não, o pretérito mais que perfeito. Eu fora. Tu. Foras, ele. Fora, nós. Fóramos, vós. Foreis, eles foram. Futuro do pretérito agora. Ah, se pudesse eu seria. Tu. Serias, ele. Seria, nós. Seríamos, vós. Seríeis, eles seriam. Rapidamente no subjuntivo. Espero que eu seja ou que eu seja? Graças a Deus, vai. Espero que eu seja, que tu. Sejas, que ele. Que nós. Que vós. Que eles. Se eu fosse, se tu. Fosses, se ele. Fosse, se nós. Fôssemos, se vós. Fosseis, se eles fossem. Quando eu for. Quando tu fores. Quando ele for. Ai, Pedro, essa vai ser foda. Quando nós formos, vai. Quando vós. Fogo, né? Fordeis, coisa bonita. Quando eles forem. Conjugamos em todos os tempos, em modos aí indicativo e subjuntivo. Eu tenho que saber isso. Por quê? Porque vai aparecer um era e no estalo eu tenho que olhar e falar pretérito imperfeito. Tá legal? Vamos lá. Então, ó. Rapidamente. Eu comprava o livro. Bora. O livro era comprado. Não foi comprado, não. Ele era comprado. Se eu falo foi, eu estou mudando o tempo. Cuidado, tá? Vamos lá. Então, era, pretérito imperfeito, resposta. Gabarito. Letra C. A rota nunca foi. Opa. Olha o verbo ser de novo. Pretérito perfeito. Fora. Dispararam. Pretérito perfeito. É claro que num estudo mais profundo de verbo, ele poderia representar o pretérito perfeito e o mais que perfeito, né? Falando aí em termos amplos, mas no contexto aí, certamente, pretérito perfeito. Eles se confundem, né? Terceira pessoa, elas se misturam. E a letra E, que acompanham. Porra, amém, hein? Amém, ó. Eu acompanho, tu acompanhas, ele acompanha, eles acompanham. Adivinha? Presente do indicativo. É aquele que aparece para salvar a pátria. Tipo, pô, esse eu sei, né, classificar. Então, número 4, letra B. Foi? Tranquilo? Beleza? Cai, verbo. Questão 8 de verbo, questão 4 de verbo. Questão 6. Adivinha? Verbo. Só que agora complementa o verbal. Ah, não, essa é de pronome. Não. Verbo. Você não vai saber o pronome. O pronome é um detalhe. O, a, os, as. Eu uso para quê? Objeto direto. Mas se eu não sei o que é um objeto direto, para que serve o pronome? Nada. Né? Então, aquela palhinha que eu já dei no quadro. Aí vem. Cruzando os desertos do oeste da China. Cruzando alguma coisa. Cruzando os desertos. Quem cruza, cruza alguma coisa. Verbo transitivo? Direto. Bom, beleza. Pergunta. B de bola, pode? Pode ou não? Não, estou preocupado com colocação pronominal não, né? Letra E, pode? Pode ou não? Não, porque se é objeto direto, eu posso usar ali? Não, acabou, isso eu tenho certeza. Continuando, vou na pressão. Se eu precisar, eu volto e analiso a colocação. Que contornam a Índia. Quem contorna, contorna alguma coisa. Verbo transitivo? Direto. Beleza, verbo transitivo direto. O cara tá ali, pô, pronome relativo atrás, isso aqui. Esqueça, vamos lá, na pressão. Se é objeto direto. A, pode? Não. Pode ou não? C, pode? Não. Que letra é a resposta? Necessariamente. Ah, Pedro, mas eu não sei colocação pronominal, não. Caguei. Parei já. Ó, mas eu vou continuar. Aí depois, adotam complexas providências. Quem adota, adota? Alguma coisa. Verbo transitivo? Direto. Pô, brincadeira, hein? Só sobrou a letra D. Pode ser a letra D? O NAS pode ser ou não pode?
Então é a letra D, meu amigo. Chance é o que não falta, né? Vai cair? Vai cair. Claro que vai cair. Vai cair. Mais uma coisa envolvendo o quê? Deixa eu ver. Porque se você disser pra mim que o difícil é usar pronome, eu vou falar assim, porra, meu amigo. Os, as é o objeto o quê? E suas variações. Lo, no, não importa. E lhe é para objeto o quê? Sabendo isso aqui, que é o mais fácil. Agora vem o pior, transitividade verbal. O verbo é transitivo direto, transitivo indireto, direto e indireto, ele está sublinhando o quê? Isso é o chato, tá legal? Você já sabe isso, a gente perdeu um tempo aqui. Bom, legal. Então, 6, letra D. Pulei a 5, vou voltar já. Adivinha só, a 7 é de quê? Porra, de verbo. Tá de saca, de novo verbo. Você tem que estudar o que pra prova? Verbo. Ah, mas eu não sei substantivo não. Porra, vai pra casa do cacete substantivo. Vamos pro verbo, porque se eu tinha que acertar lá o máximo, verbo vai cair, meu amigo. Não tem essa. Na mesma prova, cara. 8, 4, 6, 7, deve ter mais, é que eu não olhei ainda. Ó, que acompanham as fronteiras ocidentais. Bora, quem acompanha, acompanha alguma coisa. Verbo transitivo, aí ele fala assim. O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de complemento. Então, se é o mesmo tipo de complemento, se no enunciado ele tem um verbo transitivo direto, ele exige o objeto, ele quer o mesmo caso. É batata. E eu vou te dizer, estatisticamente falando, quando a questão é assim, o do enunciado é verbo transitivo direto. É uma questão fácil. Se você ficar tentando saber cada opção, pô, se é verbo intransitivo ou de ligação, tu fica lá na classificação. É perda de tempo. Dê uma olhada geral e tente achar logo o VTD. É perda de tempo. Que o cara vai falar assim, ó, não, porque o verbo chegar é intransitivo, mas quem chega, chega a algum lugar. O cara fica em pane. O cara fala assim, ó, cheguei ao curso. Valor. Aí o cara fala assim, a questão envolve o quê? Verbo transitivo. Meu amigo, este verbo aqui é chapa quente. Quem chega, chega a algum lugar. Mas ele é classificado como verbo intransitivo. Porque isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Aí o cara, mas eu preciso disso? Claro que não, porque olha só. Isso aqui é o quê? Depende, mas aqui. Preposição, porque quem chega, chega a. O artigo do curso é o quê? O. Então, se é preposição, cara, na moral, se você sabe que quem chega, chega a, transitivo direto, não é. Então, chega pra lá, não vou nem analisar o que é isso aqui. Ah, Pedro, mas eu quero saber, porque num dia na minha vida eu vou precisar. Pode, mas você tem que botar uma teórica. Na moral mesmo, teórica. Tem jeito, tem que ir pra teoria. Pô, não, eu quero entender o porquê. Por que ele é intransitivo e não é transitivo indireto? Por quê? Realmente, isso aí vai ser um outro passo da vida. Para o TRT, que daqui a, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, dá não. Ó, aí você tem, quero achar rapidamente um VTD. Você vai igual um tarado mesmo, ó. VTD, foi. Porra, foi é o verbo ser, maluco. O ser eu sempre entendi que era verbo de quê? De ligação na minha vida, decorei essa meta. Então, pô, provavelmente não é letra A, não vou nem ler. Deixa pra lá. Vamos lá. Aí o cara, porra, esses caminhos floresceram durante os primórdios. Quem floresce, floresce alguma coisa. Não, eles floresceram. Não tem essa resposta. Quem compra, compra alguma coisa. Quem acompanha, acompanha alguma coisa. Quem floresce, floresce. Floresceu. Pegou a ideia? Não é também, não tem essa respostinha, essa coisa, esse puxado, né? A letra C. Viajavam por... Quem viaja, viaja... Aí o complemento dele. Por. Eu sei que quem viaja, viaja. Verbo intransitivo. Mas vamos pensar no impossível. Por alguma coisa. Pô, pediu preposição. Transitivo direto não é. Se quem quiser anotar, é verbo intransitivo. Esse por é uma adjunta adverbial de lugar. Ok?
A gente vai chegar a isso. Não preciso disso para a questão. Letra D. Até cair em desuso. Cair. Quem cai? Cai. Ah, Pedro, eu tô na merda. Aí ele bota assim, em desuso. Aí você vai o em. Quem cai, cai em. Tá? Chutei o balde. Transitivo direto, é? Não. Não é. Aí vem a letra E. O maquinista empurra a manopla. Beleza, vamos lá. Quem empurra? Porra, caiu com uma luva. Qual a resposta? Então vamos pensar, para ganhar tempo em questão de prova. Olhou a questão de transitividade verbal, complemento verbal, cara, 99% de certeza de colocar um VTD na tua cara. E outras para você perder tempo. Caiu em desuso. Aí o cara, viajam por cordilheira. Aí quer classificar. O cara, verbo intransitivo ou transitivo indireto? Fica naquela polêmica, naquela tipo, eu encaro isso como eu vou me ferrar. Né? Aquele negócio que tá fazendo para se prejudicar mesmo. Caga para isso, procura um VTD. 7, letra E. Foi. Mole, né? Olha só, quanta questão eu vendo o verbo, gente. Sério mesmo. Bizarro. Deixa eu ver aqui. Pode falar. Prova 2. Prova 2, número 8. Já fizemos, não? Página 11, isso? Vamos ver. E aí? Fizemos ou não? Não? Então vamos lá. Verbo. Está inteiramente adequada a correlação entre tempos e modos verbais. Gente, a gente sabe que aquela que mais cai, qual é? O pretérito imperfeito do subjuntivo, que é isso? Se eu fosse, se eu cantasse, se eu vendesse, SSE, com o futuro do pretérito. Se eu fosse um bom aluno, teria... Se eu fosse um cara dedicado, eu cantaria melhor hoje em dia. Se eu fosse... É mais ou menos nessa linha. Então, quando vem uma questão de correlação, na minha prova, é porque a minha banca, eu vou fazer um concurso, né? Não é FCC, é o SMA, sabe? Essa banca do município. Vou fazer para revisor de texto da Câmara. Aí eu estou estudando lá direito administrativo, essas porra, horrível. Mas revisor de texto para minha área. Então, eu estou a fim de fazer. Maneiro. Aí, lá não é FCC, mas se fosse FCC, se eu visse uma questão dela, lá não é banca. Aquilo ali é um grupo de professores tomando uma cerveja fazendo a porra da prova. Doidaça, né? Mas aqui não. Aí ele fala assim, correlação, automaticamente o meu cérebro faz assim, ó. Pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito. É isso. Eu vou lá. Vou buscar primeiro isso. Se tiver uma, eu vou ler. Aí, ó, letra A. Pode fazer. Tem alguns que ele coloca que a gente tem que procurar. Esse aí que você falou, pretérito imperfeito subjuntivo com futuro do pretérito. Além desse, só para ver se eu não tenho correto. Futuro do pretérito com pretérito imperfeito subjuntivo. Seria outro? Futuro do pretérito com? Pretérito É mesmo. imperfeito subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E tem um que é o presente do Subjuntivo futuro do indicativo. presente. Isso aí. São as 3 possibilidades. Grande parte aí. Mas assim, a campeã... Podia colocar essas 3 como exemplo, para não botar no resumo? Coloco. Tá, beleza, eu vou colocar. A gente pega e bota. Não tem problema nenhum. Tranquilo. Safo. Vamos lá. Então, ó, número 8, eu boto. Exemplo. Boto 3, tem mais uma correlação também interessante. Eu boto. Ó, está inteiramente adequada. Então ele quer uma correlação adequada. Cara, normalmente é esse caso que eu falo. FCC, pelo menos 2014. 2013 também, tá? 2012 também, 2011 também. Tá toda a minha meta. Ó, os prefácios correriam. Ó, os prefácios correriam o risco de serem inúteis caso... Verbo ter, não é o ser não. Fossem não. Caso tivessem... Mas é isso. Essa é a ideia. Porque quando ele fala assim, correriam... Bora, eu correria, tu correrias, ele. Isso é futuro do
pretérito. Meu amigo, é tendencioso. A correlação é com pretérito imperfeito subjuntivo. É isso. Tá? Então, tivessem sido escritos segundo as instruções convencionais. Aí, letra B. Houvesse enorme interesse pela... bota um H aí, né? Tá sem H? Beleza. Houvesse enorme interesse pela leitura de prefácios e as editorias certamente cuidariam que fossem mais criativos. Puxada. Porque normalmente você fala o quê? Cuidariam para que fossem. Não é isso? Você colocaria alguma coisa aí. Cuidariam que fossem. Né? Ficou meio seco. Mas é certo. Ele não está preocupado com isso. Está preocupado com a correlação verbal. O que apareceu nessa parada toda aí? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo com o futuro do pretérito do modo o quê? Indicativo. Vou circular pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Qual o primeiro verbo no pretérito imperfeito? Houvesse. Qual o segundo verbo? Não, no pretérito imperfeito ainda. Qual o outro que apareceu? Fossem. Beleza. E qual é o cara para fazer o tchan da correlação? O futuro do pretérito. Qual é? Cuidariam. Eu cuidaria, tu cuidarias, ele cuidaria. Certamente a resposta está por aí. Letra C. Quando se fizesse uma glosa de frase de um grande autor, deve-se citar quando se fizer. Não fizesse. Quando se fizer, pô. Quando se fizer. Quando se fizer. Quando for feito. Quando se fizer uma glosa de frase de um grande autor, quando se fizer, deve-se citar a fonte. Essa também é muito cobrada, tá? Futuro do subjuntivo com presente do indicativo. É isso aí. Também rola. É boa. Correlação, na verdade, do subjuntivo, futuro do subjuntivo com presente do indicativo. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. A correlação verbal, ela é tão punk. Eu vou falar uma coisa que aconteceu. É tão chapa quente. Aí eu vou falar assim, ninguém escreveu uma tabelinha milagrosa. Por quê? Não existe. Aí eu fui indignado, mandei uma questão para a ABL, Academia Brasileira de Letras. Indignado, falando questão de correlação. Indignadíssimo, putaço, gritando, chorando. Eu e o Thiago chorando, porque a gente não conseguiu resolver. Aí a ABL falou assim, ela está errada, pois não houve uma harmonia fonética no momento da leitura. Falei, caralho, na moral, mano, acabou. Fui ao Bechara. Qual a resposta dele? Não houve uma harmonia fonética no momento da leitura. Aí eu falei assim, mas eu tenho de ter uma coisa... Com partícula você consegue? Sim. Com transitividade? Sim. Sujeito? Sim. E com correlação? É chapa quente. Porque você lendo, se fizer um sentido e uma harmonia fonética no momento da leitura, tá valendo. É mais ou menos esse caminho que eu quero mostrar a você. É difícil? É, porque isso é muito relativo. Por isso que a gente tem que pensar, cai mais o quê? Esses 4 aí, na FCC. Mas quando você pega uma outra prova, a correlação pode ser uma correlação totalmente tarada. Fala assim, caraca, mané, ficou... Pô, mané, tá maneiro. E outra, não, nunca ouvi esse tipo de frase. Pega um texto do Machado de Assis, aí você fala assim, pô, texto esquisito. Não ficou legal, pô, mas o Machado de Assis ficou. É muito relativo. Então ninguém escreveu. O cara que mais perto chegou foi o professor, foi o Rodrigo Bezerra, do online, ele é de Recife, parceiro nosso. Ele falou assim, vou botar o meu na reta. E colocou lá uma tabelinha. 5 casos. Ah, sacanagem, na moral. 5 casos. Existem mais de, sei lá, de 40 casos de correlação verbal. Uau, uma zona. É impossível, tá legal? Então cuidado. Não fique preso a isso, não.
correlação é uma questão que você pode errar? Sim. Não é tipo ortografia. Pode errar? Pode. Não fique desesperado, não. Tá? Não fique. Então, por isso que sempre cai sempre é mesmo. É, para não causar polêmica. Mas mesmo assim, às vezes causam. Mas, as bancas, elas jogam as coisas assim maneiras. Essa SMA, por exemplo, é assim. A FCC é mais padronizada nesse sentido aqui. Tá? Mas pode fugir disso? Pode. Tá? Vamos lá. Então, quando se fizer... Outra. Letra D. Caso o autor viesse... Olha aí. Viesse... A gente conhece isso aí. Isso é o quê? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. É o mesmo contexto. Ele fica... Aí de novo. Até o cara pegar, ó. Caso o autor viesse a informar tanto o nome do grande poeta como da frágil poetisa, muitos o acusarão para... Acusar? Oh, por quê? Porque o Pedro disse que cai assim. Pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo. Se não aparecer essa parada, apareceu um, não apareceu outro, deu merda. É? Essa é a ideia. Outra. Mesmo que seja... Desculpa, menos que seja objeto de preconceito, um bom prefácio sempre resistiria para... Aí, ó, Cadu, é que você anotou no caderno naquela hora. Ó, seja presente do subjuntivo. Com o presente do subjuntivo pode ser. Ou com o presente do indicativo. Ou com o futuro do presente. Pode ser. Aí apareceria o que aí? Menos que seja objeto de preconceito, um bom prefácio sempre ou resistirá, ou sempre resiste. Depende. Pode? Cabe? Cabe. Mas normalmente aparece o futuro. Sempre resistirá aos critérios de um crítico rigoroso. Essa é a ideia. Pelo nosso contexto FCC, se fosse uma questão corretíssima, ele colocaria o quê? Resistirá. Mas o resiste, que é o presente, não tem problema não. Cabe também. É legal? É um outro tipo de correlação. Mas e aí? Tem como? Não tem. Então, número 8, gabarito, letra B. Ah, por quê? Porque apareceu o pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito do modo indicativo. Foi? Tranquilo? Legal? Esses dois tempos são os mais cobrados na sua prova. Então, estude. Pode falar. Prova 4, número 4. De verbo também? Mesma coisa, Pô. outra linha. Uma variante. Então, bora. Vamos ver. Vai, fala a página aí. Ih, não posso. Porque não estava com internet, o pessoal só rodou até 3. Foi? Beleza. Não foi? Foi? Não tá todo mundo com isso, não. Isso. É, vamos chegar. Mas nem todo mundo tá com a 4. A galera tá sem. Só até 3 mesmo. Só para alinhar, uma prova por dia não é exatamente... Mas tentar fazer, né? Vamos tentar fazer na ordem. Mas vamos lá. Ó, questão 15 foi. Tá, vamos lá. Página 8, então. Página 8. Vem o texto aí, não é isso? Faltou corrigir isso aí, né? Questão número 1 e tal, a gente não fez não. Pulou, foi direto pra gramática, né? Beleza, então vamos matar esse texto chato aí antes do intervalo, tá? Vamos lá. Pô, um texto, né? Pô, grande, né? Acostume-se. Na segunda ali tem aquela ideia do cara, a primeira questão o cara vem no primeiro parágrafo. Deve ser sempre alguma coisa assim. Cara, não. Na verdade, tem que ler mesmo. Na verdade tem que ler mesmo. Agora, uma coisa que você pode reparar na prova 3, por exemplo, vou pegar a prova 3 aí. Acontece isso bastante, tá? Agora na prova 3, só vamos olhar, só pra você entender o que eu tô falando. Não é sempre. O pessoal fala que a FCC cobra muito interpretação de texto. Não. O aluno erra muito interpretação de texto.
Mas quando ele fala eu erro muito em interpretação de texto, são poucas questões, porque são poucas que caem, tá? Mas tem prova que também cobra, né, uma penca. Aqui a prova 3 está nesse material. Ó, aí tem olha a prova 3, página 16, estão vendo? Olha o tamanho do texto. Beleza. Aí ele vem com a primeira questão. Texto. A segunda é texto, mas não é. Relação de causa e efeito. Vai ler o trecho, vai voltar. Vai ler o trecho, vai voltar. Mas tudo bem. Vamos chamar de texto. 2. A3, gramática. A4, gramática. A5, gramática. A6, gramática. A7, gramática. A8, gramática. A gente fez 6 questões sem ler o texto. Não, a Cris até tem que voltar para ler o parágrafo. Tem, mas voltar. Mas é gramática. Tá entendendo? Você não precisa ficar interpretando, ficar, caraca, lendo o texto. Então, assim, às vezes acontece isso. Se você conseguir, no dia da prova, olhar rapidamente as questões e perceber que, sei lá, de 8, de 10, 2 são de interpretação, eu sugiro ignorar essas 2. Nem ler o texto. Não serão 2 que tirarão você do concurso. Foi pra gramática. Você falou assim, porra, mandei benzão. Tô bem, sabe? Tô fazendo uma gramática boa? Fica. Deu tempo, vai ler o texto. Ficou uma merda a minha gramática, Pedro. Volta, desesperado, e leia o texto. Pra você tentar pegar essas 2 questões que vão fazer falta. Sabe aquele momento? Cara, tentar entender pelo menos o texto que tá aqui. E a gramática eu já não sei mesmo, né? Essa é a ideia, mas cuidado com isso aí. Não é legal? Às vezes tem uma questão, às vezes a FCC coloca o segundo texto, normalmente o segundo, ou o terceiro, sem questão de interpretação. Só pra você perder tempo lendo. Já tá no embalo? O que você faz primeiro? Lê o texto. Cara, nenhuma questão, imagina, nenhuma. Tu lê um texto de 40 linhas, nenhuma questão. Cara, eu me mato, mano. Né? Desculpa, não me mato não, tira isso do vídeo. Às vezes o cara lá de casa, vou me matar, eu fiz isso. Sei lá, pô. Vamos lá. Ó, eu, hein. Da utilidade dos prefácios. Caramba, o maluco esculacha. Vamos lá, página 8, tá? Li outro dia em algum lugar que os prefácios são textos inúteis, já que em 100% dos casos, o prefaciador é convocado com um compromisso exclusivo de falar bem do autor e da obra em questão. Sacanagem. Né? Vamos lá. Garantido o tom elogioso, o prefácio ainda aponta características evidentes do texto que virá, que o leitor poderia ter muito prazer em descobrir sozinho. Tipo, ele estraga prazer, né? Já vai antecipando tudo. Você vai encontrar isso, porra, tipo contando um filme, é escroto. Nos casos mais graves, o prefácio adianta elementos da história a ser narrada, quando se trata de ficção, ou antecipa estrofes inteiras, quando poesia, ou elenca os argumentos de base a serem desenvolvidos, quando estudos ou ensaios, normalmente dissertação e tal. Quer dizer, mais do que inútil, o prefácio seria um estraga-prazeres. Pois vou na contramão dessa crítica mal-humorada aos prefácios e prefaciadores. Embora concorde que muitas vezes ela proceda. Preste atenção, o cara está indo na contramão. Isso indica uma oposição. Isso sim, Cadu, cai muito. Relação de oposição na banca FCC, nas questões que envolvem semântica, interpretação. Cai muito, né? Essa tal oposição. Perceber uma oposição é importante, tá? Alguma coisa vai ser cobrada em prova, certamente. Aí ele vem. O que não justifica a generalização devastadora. Quando ele fala assim, pois vou na contramão, isso é opinião de quem? Dele quem? Do autor. Aí o autor está falando isso. Mas ele fala assim, ele discorda totalmente disso? Não. Discorda totalmente? Não. Mas ele concorda totalmente? Não, ele admite que, pô, existem as 2 situações. Prefácios ruins, estraga prazeres, outros... Aí ele vai começar a falar agora. Ele tá naquela, pô, mas eu vou na contramão, porque assim, lá, nego generaliza. Ele fala só, 100% dos casos, nego, né, alopra. Pô, alopra, fala mal e tal. Então o cara envolve isso, ele leu isso, mas ele não concorda que 100%. Aquela história, 100% é muita coisa, né? Vamos pensar assim. Aí ele fala assim,
o que não justifica a generalização devastadora. Meu argumento é simples e pessoal. Claro que é pessoal, ele está falando, pô, é a opinião dele. Em muitos livros que li, ele, não é para você pensar em você não, é ele, o autor. A melhor coisa era o prefácio. Fosse pelo estilo do prefaciador, muito melhor do que o autor da obra, fosse pela consistência das ideias defendidas, muito mais sólidas do que as expostas no texto principal. Ele está falando que aconteceu isso com ele, né? Em muitos livros. Há casos célebres de bibliografias que indicam apenas o prefácio de uma obra, ficando claro que o restante é desnecessário. Ele está jogando argumento para provar, para defender a ideia dele que nem todos são assim. Na leitura que ele fez aí, lá em cima. Ele lia um artigo que sei lá o quê, em algum lugar, Para você entender, quando ele fala assim, ó, li outro dia em algum lugar, olha que escroto. Isso mostra que ele deu assim muita importância ao que ele leu, ele que dá ênfase ao que ele leu? Não, claro que não. Li outro dia num lugar, se ele mandasse, porra, li na revista tal, porra, do fulano de tal, com a reportagem, aí ele iria utilizar aquele argumento de autoridade, para dar base no texto. Ele não, ele já começa o texto falando, mais ou menos, falando, eu li, mas aí, indo na contramão daquilo que eu li, ele usou isso justamente para ele começar a defender a tese dele. Foi isso que ele fez. A tese de que nem tudo é assim. Aí ele fala assim, é desnecessário, né? E ninguém controla, então vou voltar. Há casos célebres de bibliografias que indicam apenas o prefácio de uma obra, ficando claro que o restante é desnecessário. E ninguém controla a possibilidade, por exemplo, de o prefaciador ser muito mais espirituoso e inteligente do que o amigo cujo texto ele apresenta. Não tem como. Mas como argumento final, vou glosar, vou anotar, né? Eu não sei o que é glosar não, tá? Esqueça. Vou glosar uma observação de Machado de Assis. Não é a observação dele. Aí ele agora vai botar peso, vai botar uma autoridade falando, meu amigo. Ele quer mostrar o argumento de autoridade. Ele fala assim, ó, quando o prefácio e o texto principal são ruins, olha que interessante. É o cara, né? Aí, ó, o primeiro sempre terá sobre o segundo a vantagem de ser bem mais curto. É uma coisa óbvia, mas que foi escrita por quem? Se ele não falasse que era do Machado de Assis, você ia falar assim, claro que não, mas agora não. Pô, mas foi Machado de Assis, parceiro. É o cara, né? Pelo menos, mas eu não sei quem é não. Tá na merda. Tá na merda. Aí o maluco foi no Jô. Porra! Já mandaram isso pra mim, pô, em sala. Foi ao Jô, pô. Semana passada eu falei, foi mesmo? Foi, mano. Aí o maluco é tão mentiroso que ele falou que tava até gravado. Eu falei, caralho! Mano, esse fumou todo. Vamos lá. Aí, ó. Que é bizarro. Há muito tempo me deparei com o prefácio que um grande poeta, dos maiores do Brasil, escreveu para um livrinho de poemas bem fraquinhos de uma jovem, linda e famosa modelo. Queria pegar. Porra, o cara grande, porra, poeta, escritor, cacete, porra, pega um livrinho de uma linda. Olha como é que você percebe a sacanagem do texto. Olha como é que ele bota, ó. Há muito tempo me deparei, se tivesse muito tempo para interpretar, isso é muito gostoso. Fala assim, ó, há muito tempo me deparei com um prefácio, aí ele fala assim, que um grande poeta enfatizou, jogou o cara para cima, né, uma coisa maneira, dos maiores do Brasil, pá, jogando lá para cima, escreveu para um livrinho. Olha como é que ele faz uma oposição, bum, ele estava no céu, foi pro inferno. Aí, ó, livrinho de poemas bem fraquinhos de uma jovem. Aí ele começa, de uma jovem linda. Aí, é aquela jogada, né, ó. E famosa modelo. Cara, isso foi cômico. Né? A ironia tá aí. Tem uma ironia forte aí.
forte. Aquela que todo mundo percebeu. Aí ele fala assim, pois o velho poeta tratava a moça como se fosse uma Cecília Meirelles, que, aliás, além de grande escritora, era também linda. Pessoal, quem falou isso? Essa é a opinião de quem? Do autor. Beleza, do autor. E você vai concordar. Acabou. A maluca, não, mas ela era feia. Meu irmão, é bonita, linda, né? Bonita não, linda. Não havia dúvida. O poeta embevecido estava mesmo, era prefaciando o poder de sedução da jovem. Professor, eu não sei o que é embevecido, mas rola uma comparação com embasbacado. Não rola não? Velho babão. Porra, qual é? É exatamente isso. Quando eu li, eu falei, pô, mas o que é embevecido? Porra, vou jogar no Google. Não pode. É a última maneira de... Aí, tá bom. Aí sabe o que você poderia botar? Encantado. Ele ficou encantado. É. Né? É isso aí. Então, ó, embevecido estava mesmo, era... Esse chega a ser um discurso direto, essa intervenção dele aí, não havia dúvida? Claro, com certeza. Marca o discurso. Perfeito, perfeito, Manoara. Perfeito. Tá? É o que eu digo, gente. Curso de interpretação de texto, falaríamos de discursos, deíticos, de toda a linha, a oposição entre palavras, entre parágrafos, não tem jeito. Mas aqui a gente não pode fazer isso, né? Nem cabe. Então, ó, não havia dúvida, o poeta embevecido estava mesmo, era prefaciando o poder de sedução da jovem, linda e nada talentosa poetisa. Ou seja, ele botou a beleza como auge, linda. Oposto a isso, o talento péssimo para escrever, né? Mas ele conseguiu inventar tantas qualidades, tantas, né, para os poemas da moça, que o prefácio acabou sendo, sozinho, mais uma prova da imaginação de um grande gênio poético. O cara botou tanta força no prefácio, porra, que ela leu o prefácio, ela ficou assim, caraca, né? Eu sou isso tudo. Porra, vou pegar o velhote. Ah. Pode ser. Pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser sim. Pode ser. Pode ser. Tá aí. Vamos lá, faz. Ó, vamos lá, questão número 1. O primeiro e o segundo parágrafos estabelecem entre si uma relação de... Tá. Adivinha. Vamos lá. Lendo o primeiro parágrafo, lá no segundo, ó. Pois vou na contramão. Isso é uma? Aí ele bota assim, letra A, causa e efeito. Letra B, inteira dependência. Não, causa e efeito, letra A tá fora. Não é causa e efeito. Tem que ter oposição na resposta, né? Aí letra B, de complementaridade, um complementa o outro. Calma. Quando um complementa o outro, você poderia falar assim, além disso, podemos citar também. Seria isso, mas vamos ler. De complementaridade, pois o que se afirma no segundo ajuda a compreender a mesma tese defendida e desenvolvida no primeiro. São teses opostas. Não é a mesma tese, pelo amor de Deus. São ideias opostas. Ele foi na contramão. Fora. Cara, normalmente, meu irmão, você mata pela palavrinha mesmo do início da questão. Contraposição, oposição. Ok? Mas vamos lá. Letra C. Inteira independência, pois o tema do primeiro não se espelha no segundo. Não. O tema é o mesmo. A opinião é que é diferente. Pegou a ideia? O tema é o mesmo, pô. O tema é o mesmo. Falando sobre o quê? Prefácio, né? Utilidade de prefácio e tal. O tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Ele leu sobre o tema uma opinião X.
e ele tem uma opinião Y sobre o mesmo tema. O tema é o mesmo. Então, ó, inteira independência, pois o tema do primeiro não se espelha no segundo, cara. O tema é o mesmo. Tanto que ele falou, eu vou na contramão daquilo que foi dito. É o mesmo tema, a mesma ideia. Tá? Já que o autor do texto quer apenas enumerar diferentes estilos. Não, o que muda é mesmo a opinião, mas o tema é o mesmo. Tá? Então, não existe sim, não é? Ele fala que não se espelha, sim, é um espelho, é o mesmo, estamos falando da mesma coisa, com opiniões diferentes. Então, letra C, tiraria. Letra D, pula, vamos pular. Letra E, similitude para, pois são ligeiras as variações, ele foi na contramão, oposição. É similar isso? Claro que não, claro que não. Então a letra D de dado vem contraposição, pois a perspectiva de valor adotada no primeiro é confrontada com outra que a relativiza e nega no segundo. Perfeito! Ele fala que é relativa e nega, ele vai brincando com isso. Ele fala exatamente isso, gabarito letra D de dado número 1. Foi? Tranquilo? Perceba, enxergando uma oposição no texto, se você dá uma lida nas questões de interpretação de texto, certamente a questão vai envolver oposição. Tá legal? Causa e efeito, mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Vamos lá. Questão número 1 foi letra D. 2. Vamos fechar. Considere as afirmações abaixo. No primeiro parágrafo, a assertiva. No primeiro parágrafo, a assertiva, o prefácio seria um estraga prazeres, traduz o efeito imediato da causa indicada na assertiva. Os prefácios são textos inúteis. Olha, a FCC adora brincar com causa e efeito, hein? Causa e consequência, ela troca um pelo outro, inverte essa sacanagem. O que é causa ela chama de consequência, o que é consequência ela chama de causa. Não sei se está errada. Vamos tentar analisar assim. Vamos ver o que é causa, o que é efeito, que ela chamou de que o quê? Ele falou assim, no primeiro parágrafo, lá no primeiro parágrafo, a gente vai ter que voltar a ele, a assertiva, ele fala assim, o prefácio seria um estraga-prazeres. Traduz o efeito imediato da causa. E aí? Tá certo ou tá errado? Por que tá errado? É o oposto. Não. É a consequência. A assertiva, ó, o prefácio seria um estraga-prazeres, traduz o efeito imediato da causa indicada na assertiva. Os prefácios são textos inúteis. Vamos lá. Olha, li outro dia em algum lugar que os prefácios são textos inúteis. Por quê? Já que em 100% dos casos, o prefaciador é convocado com compromisso exclusivo de falar bem do autor da obra em questão. Então, aí existe a relação de causa e consequência. Qual é a consequência? Os textos são o quê? Inúteis. E qual é a causa disso? Que os 100% dos casos, o prefaciador é convocado com compromisso de escrever bem. De falar bem do autor. Ele não fala que a assertiva, o prefácio seria um estraga-prazeres, traduz o efeito imediato da causa indicada na assertiva, os prefácios são textos inúteis. Não. A causa indicada, os prefácios são textos inúteis, isso, a causa, é por quê? Porque os 100% lá dos prefaciadores são convocados. É por isso. Mas vamos lá para o estraga-prazer. Aí ele vai falando, quer dizer, mais do que inútil, o prefácio seria um estraga-prazeres. Ou seja, isso seria uma consequência, na minha visão. Consequência em relação a quê?
a você antecipar o que está no livro. É um estraga-prazeres. Inútil. A minha ideia seria essa. E a causa seria, qual é a grande causa disso? 100% dos prefaciadores são escolhidos para falar bem de quê? Do autor e bem da obra. Pegou a ideia? A ideia seria exatamente isso aqui. O prefácio, deixa eu ver. Aí ele fala, ó, no primeiro parágrafo, o prefácio seria um estraga-prazeres. Legal. Mas ele fala que duas coisas. Inútil e estraga-prazeres. Isso aqui é o que, gente? Uma consequência. É um efeito. E por que que isso acontece? Qual é a causa disso? Porque 100% dos prefaciadores são escolhidos para falar bem, às vezes antecipam a história. Foi o primeiro parágrafo. Isso aqui seria o quê? A causa. Eu entendi, a causa seria do inútil, mas a causa da Sim, sim. da história. Sim. Num caso mais grave, além disso. Num caso mais grave. Porque assim, quando o cara começa a falar, ele fala bem da história, fala bem do autor, e tem um caso aloprante, que é falar antecipadamente a história, as principais partes do texto principal. Aí isso estraga prazer. Mas de qualquer forma, vamos pensar assim, a grande causa só acontece porque normalmente o cara começa a falar o quê? Ou bem do autor, ou bem do texto, e falando bem do texto, vai falar sobre o texto. Tá atrelado, tudo atrelado. Mas se você separar, poderia separar sim, sem problemas. Beleza? Mas percebeu que a 1 tá errada? Então tá bom. Que a causa ele não escreveu aí. Além disso, eu separaria, além disso, pensaria também que se fosse alguma relação, seria consequência. Por isso que eu botaria errado. Sim, sim, a consequência. Isso tudo aqui estraga prazeres, são inúteis. Isso representa a consequência de escolher 100% os prefaciadores de forma a falarem bem do texto, do autor, e antecipar lá a história do texto principal com trechos importantíssimos, os principais textos. Então tu voltou a questão, tu voltou lá no texto para poder matar essa questão. Voltei. Só aqui não dá para matar. Cara, não dá. Aí eu tive que voltar mesmo. Não deu, não. Mas uma questão. Né? Aí, a 1 e a 2, como eu disse. Pô, de 8, é pouco. Né? 2. Então a primeira é errada. 2. No segundo parágrafo, o autor afirma que vai de encontro... Ah, cuidado, hein? Isso é sacanagem. Existe o ir de encontro e ir ao encontro. Quando você entende, vai de encontro e vai ao encontro, ó, vai ao encontro. Isso é positivo ou negativo? Positivo. E vai de encontro. Isso é positivo ou negativo? Sempre, sempre. Sempre. Fábio Júnior faz merda lá na música, né? O amor vai de encontro ao seu. Não vai de encontro, senão seria porrada. Né? Vai ao encontro do seu. Seria mais ou menos essa ideia. Ele fala merda. Mas ele... Mas o cara tá bem, né? Pô, dá beijo em geral. Ó, então, ó, no segundo parágrafo, o autor afirma que vai de encontro. Realmente ele vai de encontro. Ele fala assim, vou na contramão. Vou fazer oposição. Ele vai de encontro à tese defendida no primeiro. Porque pode ocorrer, ele fala aqui, não é tanto assim 100%, ele relativiza a coisa. Pode ocorrer que um prefácio represente a parte melhor de um livro. Não é de todo ruim. Beleza? Tranquilo? Vamos pensar assim. Então tá certo. 2 está certo. 3. No terceiro parágrafo, o autor se vale de uma ocorrência real que aconteceu com ele para demonstrar que o gênio inventivo de escritores iniciantes propicia prefácios igualmente criativos. Ele fez uma ironia danada e em momento algum ele falou que o cara era, como é que é? Gênio
inventivo de escritores iniciantes. Isso não se encontra no texto. Outra coisa que a FCC gosta de botar do nada no meio é religião. Joga um Deus aí, pá, do nada. Porque a religião apoia. É mesmo, a religião. Tipo, nem tá lendo o texto. Já tá pensando em Deus, já tá pedindo a Deus ali na meta, tá? Né? Então, cuidado. Pelo amor de Deus. Então, ó, o item 1 errado, 2 certo e 3 nem tá no texto. O que ocorre nesse terceiro parágrafo é uma ironia. Aquela, bonitinha, papapá, né? Ó, péssima escritora, mas linda, modelo. Então, é isso aí. 3 está errado também. Em relação ao texto, está correto que se afirma apenas em... Bora. B. B de bola. Foi? Tranquilo? Então, vamos beber uma água, tomar um café, a gente volta já.